Boa noite, gente. A paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Hoje a gente vai começar de uma forma diferente. Na verdade, vamos estar mudando a forma como a gente faz esse nosso momento, né? Como primeira vez, e a gente vai testando, ver a melhor forma que ficar pra gente nesse novo formato. A gente vai pedir para vocês virarem o celular, né? Porque não iria caber nós três aqui no formato do Instagram, de live do Instagram. E aí é só você virar o celular para acompanhar a nossa live a partir de agora, né? Iremos conduzir o movimento Déboras dessa nova forma, né? Antes a gente, cada uma falava, tinha um momento, né, onde a gente iniciava, um momento depois de vir a palavra e finalizávamos com a oração. A gente vai fazer tudo isso, só que nessa nova forma, com nós três aqui na tela, certo? Então, eu peço que compartilhem essa live, porque ela vai continuar sendo justamente a essência que é falar a palavra do Senhor. Então, já envie, né, essa live para alguém que esteja precisando ouvir a palavra de Deus, ouvir uma mensagem da parte do Senhor nesse dia. Envie para os seus amigos, seus familiares, porque Jesus quer falar com você essa noite e quer falar também com mais pessoas, né? A palavra do Senhor nos diz que cada um de nós recebeu essa missão de levar a palavra do Senhor, né, a todos os lugares. E é isso que a gente faz aqui todas as segundas-feiras, que o Senhor nos permite a gente estar aqui levando essa mensagem. E só depende de você, que aquela pessoa que você ora, aquela pessoa que você pensa que poderia ter um pouco mais da palavra do Senhor, né? Não só no domingo, não só em cultos, não só, né, como a palavra também ensina, entra no teu quarto, fecha a porta, mas também nos momentos em que o Senhor manda os seus servos enviar sua mensagem. Então estamos aqui para isso, né? Sejam muito bem-vindos. Estaremos cumprindo essa missão, né? Que o Senhor abençoe você com essa mensagem que Ele preparou para levar para o seu coração no dia de hoje. Amém. Vamos ler Efésios, né? Enquanto você abre sua Bíblia, nós sempre nos revestimos com a armadura de Deus, que está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Então, a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por nós, pelo movimento Déboras, orem uns pelos outros, pelos líderes, né, pela cidade, pelo estado, pelo país e por toda a igreja do Senhor espalhada por todo mundo. Vamos passar para o momento da palavra, né, que hoje a ministrante é nossa irmã Roberta, certo? Só que a gente vai justamente, né, tentar contribuir, né? Eu, enquanto
estão aqui apresentando. Silene, no final, vai orar pelos pedidos de oração. Vamos manter esse momento, né? Que é algo muito importante, a gente orar um pelos outros, né? Mas Roberta é que vai ficar com a condução da palavra. Vamos orar por ela, pela palavra, né? De uma maneira geral, por esse nosso momento, pelas pessoas que estão ouvindo. Então, Senhor Deus, amado Pai, eu quero te apresentar, Senhor, esse nosso momento como algo para te agradar, Senhor. Estamos aqui dispostos a fazer, Senhor, o ID, Senhor, que é levar a tua palavra, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre cada um, Senhor, que tu separou para ouvir essa palavra. Vem, Senhor, nos encher da tua sabedoria. Vem, Senhor, entregar a palavra que tu já entregou, Senhor, no coração de Roberto, que tu já vem nos enchendo, Senhor. Vem cumprir, Senhor, com o que tu já determinou, Senhor, para esse dia, e que cada um que vai ouvir essa palavra receba de ti a porção que tu reservou, Senhor, para essa noite. Vem cuidar, Senhor, das nossas casas, das nossas famílias. Cuida, Senhor, de cada um que entrou aqui nessa live, Senhor. Seja ao vivo, Senhor, seja em outro momento. Cuida, Senhor, para que a tua mensagem, Senhor, a tua palavra seja guardada em nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. 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 Então vai funcionar assim, né? A gente vai ser como uma conversa e eu vou chamar as meninas para comentar também. E se você quiser mandar algum comentário, alguma pergunta, a gente vai tentar ficar lendo também para vocês interagirem. E o livro de hoje, né? A gente semana passada, Juliana terminou o último capítulo da primeira carta a Timóteo. E hoje a gente vai entrar na segunda carta a Timóteo. E aí eu vou lendo e a gente vai comentando juntas. Essa segunda carta a Timóteo, ela foi a última carta de Paulo. Então foi a última carta que ele escreveu e depois disso ele foi decapitado. E quando ele escreveu, ele estava preso em Roma. Foi a segunda prisão dele em Roma. A primeira vez que ele foi preso foi por conta de acusações dos judeus, mas essa prisão em Roma, essa segunda prisão, foi uma acusação bem séria, né? Acusaram ele de ter liderado o incêndio que houve em Roma. E aí ele fica preso e ele, assim, quando a gente lê, né, a carta toda, né, os comentários que eu vi, os vídeos também, fala que é como se ele não orasse mais para ser liberto. Ele já sentia que dali ele já tinha acabado o ministério, que ele foi condenado, né, por esse crime que ele foi acusado justamente. Então, por isso ele foi morto depois disso. Então, foi a última carta que Paulo escreveu. E foi endereçada a Timóteo, né? Timóteo que estava em Éfeso, né? Na igreja lá, liderando a igreja de Éfeso, né? Que Paulo, com ele lá, né? Orientou lá e deixou Timóteo liderando. Então eu vou começar lendo a partir do versículo 1, que fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Isso foi a saudação inicial, né? Aí tem um título aqui na minha versão que fala assim: a aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo.
trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, essa primeira parte, né, que é até o versículo 5, Paulo, ele se refere a Timóteo com muito carinho, né, ele tinha ele como um filho, né, ele era um filho na fé de Paulo. Então, ele se refere a Timóteo com carinho e admiração por essa fé, né, fé que foi ensinada, né, Paulo fala aqui, que foi ensinada pela sua mãe e pela sua avó. Paulo viu, né, visitou a cidade que a família de Timóteo morava e pôde ver de onde vinha a fé de Timóteo, né, que vinha justamente da sua mãe, da sua avó, que é um legado, né, que a gente pode deixar para os nossos filhos. O maior legado é a fé em Jesus Cristo, né, e é muito interessante assim falar de legado, né, e Rafa quer comentar alguma coisa sobre isso? Esse texto, essa parte desse texto fala muito ao meu coração, né, não é de hoje, em relação a você passar, né, para as futuras gerações, né, sobre a fé verdadeira em Jesus Cristo e não deixar, né, essa fé morrer. A gente vê, né, lá no Antigo Testamento que tiveram gerações que não se ouviu falar de Deus. Então, foram momentos de muita destruição para o povo de Deus relacionado ao projeto do Senhor para o seu povo. Então, é muito importante esse legado, né, de construir não só em mim, né, a fé verdadeira, não fingida, como também, né, passar para outras gerações. E eu estou vivendo isso com muita alegria, né, e sentindo o privilégio que é. Porque, como eu disse, né, não é de hoje que esse texto fala muito ao meu coração, porque eu busquei a palavra do Senhor, busquei viver com Jesus, né, ser uma verdadeira cristã que estou construindo, na verdade, né. Eu comecei já a passinhos bem devagar e hoje já sinto essa fé mais forte dentro de mim e eu vi meus filhos vindo comigo, né, construir isso também para a vida deles. E agora meu neto, né, e ver que o meu neto hoje nasceu, né, tem 30 dias, um mês de vida, e ele já nasceu num ambiente em que a gente vive, né, essa fé, a verdadeira busca pelo Senhor, né? Então, hoje mesmo, uma alegria eu estar com o meu neto nos braços e lendo a palavra de Deus para ele, né, sabendo que o pai dele, né, está construindo essa caminhada com Deus verdadeiramente, né, buscando se redimir, se arrependendo dos erros do passado e a gente construir esse legado, né? E de eu saber que quando eu não estiver mais aqui, né, meu neto vai saber que eu buscava o Senhor e que ele vai passar para o filho dele, para o neto dele, né? Então isso é algo que enche o nosso coração de alegria e com certeza, né, é o que o Senhor quer para nós, né? Buscar essa fé não fingida e passar, né, deixar esse legado, deixar os valores, né, os princípios que Deus quer para a nossa vida, né? E a gente viver isso verdadeiramente, né? Eu comentava aqui com Silene, né, em relação a isso, essa fé verdadeira, né, Silene? E essa foi uma parte que também me tocou muito, né? Falar sobre o legado, né, dessa mãe e dessa avó deixou para o filho Timóteo. Mas o que mais me chamou a atenção muito hoje, eu lendo essa passagem, na minha versão, na de vocês fala fé não fingida, né? E na minha lê assim: lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Quer dizer, Paulo está aqui elogiando a fé de Timóteo, né? Que é uma fé sincera, uma fé verdadeira. E quem não quer, né, que
as outras pessoas vejam em você uma fé sincera, uma fé verdadeira. Mas para que isso aconteça, que as pessoas vejam em mim, que vejam em vocês, em todos que estão aqui, precisa que a gente mostre frutos de uma fé verdadeira, de uma fé sincera. Porque conhecer a palavra, ler a palavra e não praticar, e não ter frutos, fruto de justiça, fruto de amor, fruto de mansidão, de bondade, quer dizer, todos os frutos que nós vemos na Bíblia, se você não vê no outro este fruto, essa fé não é verdadeira. E Paulo, ele vê em Timóteo essa fé sincera, como ele via na mãe e na avó de Timóteo. Aí eu fui pesquisar e dizer, me deu o que é uma fé sincera. É uma fé que vem do coração, sem disfarce ou interesse oculto. Muitas pessoas vão para a igreja interessadas em alguma coisa. Não, minha gente, a gente vai para a igreja para cultuar, para adorar a Deus. Eu vou para a igreja porque eu vou conseguir o que eu quero, porque Deus vai me dar o que eu quero. Não. A palavra de Deus manda que a gente congregue. Então a gente não pode ter interesse oculto, interesse em lucrar, em ganhar alguma coisa, como infelizmente alguns líderes vivem desse jeito, né? Tem interesses, né? É uma fé de confiança verdadeira em Deus, que não é movida por conveniência, nem por aparência ou tradição, mas por convicção genuína. Não existe isso de você ficar falando para você mesmo, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, aí você vai se convencer que tem fé. Não é desse jeito. Você não vai se convencer que tem fé, nem vai convencer ninguém que tem fé. Exatamente. São os frutos de uma pessoa que tá tudo bem na sua vida, eu louvo e agradeço a Deus. Tá tudo mal na sua vida, deu tudo errado, Deus quis assim e eu vou continuar com a minha mesma fé. Então, eu vou ler alguns pontos aqui rapidinho, tá, Roberta? Não, fica à vontade. Aí é crer de verdade, mesmo quando ninguém está olhando. No nosso secreto, na nossa vida, na nossa convivência. Confiar em Deus nos momentos bons e ruins, viver de acordo com o que se crê, não apenas falar. É muito fácil eu estar aqui diante de vocês, falando a palavra de Deus, Da boca para fora. Da boca para fora, e não viver. Aí Rafa e Roberta vão olhar para mim e vão dizer, menina, essa menina fala tão direitinho, fala tão bem, mas a vida dela não reproduz isso. Ela não vive. É outra coisa. É outra coisa. Porque a gente sabe que Deus diz que o coração da gente é enganoso. E a gente tenta até enganar os outros, mas a Deus a gente não consegue. Não tem como, né? E eu poderia até enganar a Rafa e a Roberta, que não moram comigo, mas a meus filhos e ao meu marido, ao meu pai, a minha mãe, a minha esposa, eu não vou conseguir enganar. Então, a gente precisa ter essa fé sincera, uma fé verdadeira. A fé se revela não só da boca para fora, mas na prática da vida. Se revela nos frutos de uma vida de obediência a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus para provar que a gente tem fé. Que a gente tem fé para a gente mesmo. Sim. Né? A gente precisa provar para a gente mesmo, tendo uma vida de obediência. Aí essa semana eu estava até escutando uma pregação onde o pastor falava sobre o centurião romano, que pediu uma passagem que está lá em Mateus, eu não vou ler, tá, gente? Mas é a passagem do centurião romano que pediu a Jesus para curar o seu servo. E ele diz ao servo, basta que tu dê uma palavra e meu servo será curado. Aí Jesus elogia a fé do centurião romano. Jesus diz assim, Jesus elogiou a fé dele porque era uma confiança simples e verdadeira, sem tradições religiosas, por uma pessoa que não era religioso. O centurião romano não tinha Deus como Deus, ele não era judeu, ele não cria em Jesus Cristo, trazendo aos tempos de hoje, ele não era religioso,
Ele nem era crente, nem era católico. Não vivia na igreja. Não vivia na igreja, mas ele teve a fé dele elogiada. Coisa que os fariseus da época olhavam para Jesus e diziam: quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que está curando no sábado? Os religiosos da época duvidavam de Jesus. E aquele centurião romano que não era religioso, ele tinha uma fé sincera. Então a gente tem que parar de olhar para a aparência de crente e ver a essência de crente. A gente precisa viver o evangelho. A gente não tem que ser evangélico, não. A gente tem que viver o evangelho. Então é uma... Querer copiar a vida do outro. Do outro, né? é. Que Porque fulano é um crente modelo. super crente. Então eu tenho que ver igual a ele, se vestir igual a ele. É. Falar, até o jeito Fala. de falar, né? As pessoas Copia. Existe o dialeto do crente, né? Aí você fala o dialeto, você vai pro domingo na igreja, você usa roupa que diz que é de crente, mas você não tem uma fé não sincera. vive, Não vive, Jesus vive. ensinou. Não obedece a Deus, não dá os frutos de amor. Jesus disse: aquele que me ama é aquele que me obedece, né? Não obedece. Diz que devemos obedecer. E assim, a Deus. essa foi, assim, hoje ficou na minha, porque na minha versão era fé sincera, na das meninas é fé não fingida, que dá no mesmo. Mas essa palavra, ela pegou em mim, assim, muito sincera, forte, né? muito forte, de eu trazendo o quão Timóteo foi aos olhos de Paulo, Sim. né? E aquela mãe e aquela avó. Eu quero ser essa pessoa. Que a pessoa olha pra mim e diga: eita, Silene tem uma fé sincera. Sim. Mas só meus frutos vão dizer isso. Né? E às vezes, assim, sempre que fala de legado, assim, desses frutos, eu me lembro muito da minha avó. Que a avó da gente, só ela era crente. Só ela, tá aí. E aí, assim, ela não viu ninguém Mas entregar a deixou a vida, semente. mas a semente dela germinou depois. Né? E tá os frutos que estão vindo, né? Não E só a gente, mesmo mas... que eu não veja, eu tenho fé Isso. que o que a gente está plantando aqui nas Déboras e na nossa Sim. casa, mesmo que a gente não veja, eu tenho fé Isso. que vai germinar também, né? E a gente precisa viver movida por essa fé. Por essa certeza. Por essa como diz, certeza, né? Que a fé é a certeza daquilo Que não que se não vê. se vê, né? Mas a gente crê porque tá na palavra, né? É a promessa de É Jesus. promessa. E nós nos alegramos porque Rafa já está vivendo isso. Com muita alegria. E a alegria de Rafa é a de Roberto e a minha, né? Porque a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A palavra diz isso. Porque a semente está sendo plantada, né? É. Eu não sei como vai ser a vida do meu filho. Só o Senhor sabe. Nosso papel é justamente no futuro, mas lançar a semente. ele já nasceu com a semente plantada, assim, na barriga. Eu dizia a ele: você é uma promessa do Senhor, você é do Senhor. E ele é, Senhor. E ele é, e o Senhor cuida, né? Cuida. A gente tem que ter a certeza também. Você falou do centurião, me lembrei do carcereiro, que também é um personagem bíblico que fala muito no meu coração, né? Que pela fé dele, toda a sua família foi salva. Né? Através de quê? Da fé verdadeira, sincera dele, né? Através de uma situação tão difícil, né, para ele, naquele momento que ele pensou em tirar a própria vida, né? Uma situação que pode refletir as dificuldades de tantas pessoas, né, de dificuldade na nossa vida atual. E o Senhor virou, né, a situação e transformou, né, algo que ele, aos olhos humanos, viu que seria, né, a Uma derrota tragédia, da né? vida dele, o fim da vida É. da família dele, se tornou a mesma. Por quê? Porque ele acreditou, porque ele teve fé. E a fé verdadeira, A fé né? verdadeira. A fé verdadeira. Continuando. Eu vou ler o versículo 6 e 7. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então essa parte é uma exortação de Paulo em relação ao chamado de Timóteo, né? Ele lembra a Timóteo que ele recebeu esse dom do Senhor, né? Pela imposição de mãos do próprio Paulo, e para que ele fosse cheio do Espírito Santo, né? E não tivesse medo, não tivesse, né? Que ele fala, né? Deus não nos deu espírito de covardia, né? Mas de poder e de amor. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, né? A gente perde o medo, a gente se enche do amor do Senhor e assume esse chamado, né? Então aqui é uma exortação de Paulo para que Timóteo assuma esse chamado que ele recebeu, esse dom, né? Que era de evangelizar também como Paulo, né? Ele seria um sucessor de Paulo. Então, deixa eu continuar lendo. Aí deixa eu dizer só uma coisinha. Aí ele diz que ele deu poder, amor e autocontrole, E né? domínio próprio. Mas a gente só quer o poder, Só quer o poder. né? Muitas vezes você quer o poder, mas não quer com esse poder ter o amor e o autocontrole, que é o domínio próprio. Isso. Então, quando Paulo diz que impôs as mãos e que deu poder a ele, mas deu também amor e autocontrole e domínio próprio. Porque uma pessoa com do poder, Espírito, né? Ele foi cheio do Espírito, então ele... uma pessoa qualquer com poder, sem amor e sem domínio próprio, só vai dar tudo errado. Vai meter os pés pelas mãos e vai fazer um monte de coisa errada. Porque Paulo frisa, eu dei amor, dei poder, mas também amor e autocontrole. Para mim ficou uma lição. Verdade, isso mesmo. E aí no 8, ele diz assim: portanto, não se envergonhem do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, Paulo começa nessa parte dizendo para Timóteo não se envergonhar, e sim participar das aflições junto com ele, pelo Evangelho, né? Porque Paulo, nessa hora, como eu falei, ele estava preso em Roma injustamente, né? Ele tinha sido acusado injustamente. E aí, muitos se afastaram de Paulo, né? Porque ele foi desonrado, ele foi atacado na sua... fugiu a palavra. Integridade, na sua... mesmo, né? honra, fugiu a palavrinha. E aí, assim, as pessoas começaram a duvidar de Paulo, né? Porque tinha sido acusado e condenado. Mas Deus sabia, né? Que não era. E ele pede para que Timóteo não seja um desses que se envergonhou de Paulo, né? E do Evangelho, né? Então, porque muitos, assim como Pedro negou Jesus, né? Com medo das consequências. Então, muitos se envergonharam porque Paulo pregava o Evangelho e muitos foram, né? Assim, seguiram a Paulo, creram em Jesus, mas aí na hora da aflição, Bateram. foi. Amarelaram. Abandonaram Paulo. Deixa Paulo sofrer sozinho. Deixa Paulo sofrer sozinho. Isso, mas aí ele pede isso a Timóteo, que não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe venha de sofrer mim. comigo pelo nome de Jesus, né? Isso, né? Porque Jesus sofreu por nós. Então, muitas vezes nós sofremos sim por causa do Evangelho, né? E pronto, é aqui que eu queria.
Paulo enfrentava cada sofrimento por causa do evangelho e não se envergonhava. Mesmo sofrendo, mesmo na dor, mesmo na prisão, mesmo sabendo que ia ser morto, ele não se envergonhava do evangelho, ele não negava Jesus, né? Muitas vezes a gente se envergonha de falar, né, no nome de Deus, se envergonha de não evangelizar, mas o Senhor nos chama, né, para essa... É uma vocação que Ele nos deu. Então, Jesus disse para que todos fossem pregar o Evangelho, né? É um chamado para todos. Esse chamado é para que eu e você possamos falar de Deus, falar de Jesus, pregar o Evangelho, né? Até que Ele venha, ou até que a gente vá. Né? E aqui ele diz, lá no 9, ele nos dá uma vocação, não por nossas obras, mas para que se cumpra o propósito maior através de nós. Então ele nos dá essa missão para que se cumpra um propósito maior, né? Que é Jesus ser pregado em todo o mundo. E isso vem através da graça de Jesus, né? Que Jesus venceu a morte e nos trouxe a luz. Então, por isso a gente está aqui, né? Hoje falando dele. Sabe o que eu achei muito lindo em relação a essa graça que você acabou de falar, Alberto? É que ele diz: essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Forte, né? Então, não tem como você não se constranger no sentido de você realmente querer viver isso, porque Deus já determinou isso desde a sua eternidade, né? Que Deus sempre existiu, né? No início, Deus já existia antes dele decidir criar todos nós, criar tudo que ele criou, e ele já tinha determinado entregar a nós essa graça de Jesus e nos permitir viver com ele eternamente. Já estava tudo preparado, né? Só esperando o nosso sim. Na minha versão diz, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Isso. Jesus é o plano perfeito. Para nós, para todos nós, desde sempre. Desde sempre, desde a criação de Adão e Eva, lá no Éden. Deus já sabia de tudo, mas ele já tinha a solução de tudo, que era Jesus, o plano perfeito, né? Para nos salvar. Isso. E aí lá no 11, Paulo reforça o seu chamado, né? Ele diz, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Não. Desse evangelho. Não, tudo esse 11. Esse 11 foi aqui. Sim, fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Então ele fala do próprio chamado dele, né? Ele foi chamado justamente para isso. E por isso ele suporta todo o sofrimento, porque ele tem esse chamado, ele tem essa missão, e porque ele diz, né? Eu sei em quem tenho crido. Ele conhece a Jesus, ele conhece o poder do Senhor e ele confia que ele o guarda. Então ele confia que o plano do Senhor para ele vai se cumprir. Não importa se ele está preso, não importa se ele está pregando, não importa se é a última carta, não importa se é a última prisão. Se vai morrer. Se vai morrer, se não vai. A vida dele é de Jesus. Então ele sabe em quem tem crido, né? Será que a gente sabe em quem temos crido? Será que a gente tem essa confiança? Mas com a sentença de morte. Sim, com uma faca no pescoço, né? Com a faca no pescoço. E a gente, eu sei em quem eu tenho crido, né? Isso. Uma fé, além de sincera e inabalável, né? A fé de Paulo era como inabalável. a gente diz toda segunda, né? Permanecer inabalável. Depois de ter ter feito tudo. Exatamente. Vamos continuar lendo aqui do 13. Siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor em Cristo Jesus. Quanto ao que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou pelo fato de eu estar preso.
Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então aqui no 13, ele vai dizer a Paulo, né? Siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, Timóteo. Paulo disse a Timóteo. Guarde a sã doutrina, né? Com fé e amor. Guarde também o que foi confiado a Timóteo, né? O seu chamado, o seu propósito. Porque ele fala isso, né? De guardar a sã doutrina. É um pouco do que Silene falou no começo, né? Nessa época havia muita distorção do Evangelho de Jesus, né? Tinha muitos ensinos errados, né? Pessoas que se convertiam, mas aí que interpretavam da maneira que queria e ia pregando coisas que não tinha nada a ver com Jesus, né? E por isso pessoas se desviavam, né? Do verdadeiro cristianismo. Então, do ensino verdadeiro, né? Isso. E é justamente, qual é o ensino verdadeiro? É aquele que dá fruto. Então, nas igrejas, né, as outras cartas de Paulo aos Efésios, por exemplo, né, tinha um monte de confusão. Por quê? Porque existiam esses desvios do ensino, né, de pessoas que iam fazer coisas erradas, mas em nome do cristianismo. E aí Paulo confia essa missão, né, de ensinar a verdade às igrejas, né, para que Timóteo seja o seu sucessor e ele fique firme nessa sã doutrina, no cristianismo verdadeiro, né, no ensino verdadeiro de Jesus. E justamente ele cita, né, uns nomes de alguns que os abandonaram por se envergonharem. Mas ele faz questão de lembrar, né, desse Onesíforo, que o ajudou e continuou ao seu lado, né, mesmo ele estando preso, mesmo ele tendo sido condenado. E Paulo deixa registrado isso, né? Essa gratidão, achei interessante, assim, a gratidão de Paulo. Paulo sempre falava assim, né? Como ele fala com tanto carinho de Timóteo, como ele elogia Timóteo. E as pessoas que o ajudaram, ele sempre cita nas cartas dele. E é um exemplo para nós, né? Sim, né? Porque às vezes a gente esquece, né? De quem nos ajuda. A gente só lembra de quem maltratou. Né? Quer ficar só Quer ficar moendo as feridas de quem nos magoou, quem nos maltratou e esquece de ver e de honrar as pessoas que nos fizeram bem. A gente precisa honrar. Precisa. E aí, para finalizar, né? Depois as meninas podem falar mais da minha parte. Eu escrevi, né? Nesse primeiro capítulo, Paulo enfatiza 2 pontos, então são 2 palavras que me chamaram a atenção, né? Nesse capítulo, que é justamente o chamado, né? E a confiança em Deus, né? Paulo fala muito do chamado de Timóteo, né? E para que ele confie em Deus e a confiança do próprio Paulo em Deus, né? E Deus tem um chamado que é para todos nós, como eu falei, né? Que é pregar o Evangelho, né? Por onde a gente for, que a nossa vida pregue por nós também, né? Que dê esses frutos verdadeiros, não só que a gente fique só, né? Falando, blá, blá, blá. Mas que a gente espalhe a palavra do Senhor e dê frutos, né? Para que a nossa vida seja um testemunho. Mas o Senhor também tem um chamado específico para cada um de nós. O que Deus quer ao nos chamar é ouvir o nosso sim, né? Ele chamou Timóteo, né? Timóteo foi cheio do Espírito Santo, mas ele estava com medo pelo que tinha acontecido com Paulo. Mas a gente precisa dizer o sim, né? Como Silene também falou, né? Nos momentos difíceis, nos momentos mais fáceis, alegres, o nosso sim tem que ser o mesmo, né? Porque o cumprimento dos propósitos através de nós não depende da nossa força, mas sim do poder do Senhor. Então, mas a gente precisa fazer a nossa parte, quer dizer o sim, né? Eis-me aqui, Senhor, eu vou. Não sei o que é para fazer, tô com medo. Me ajuda que eu tô indo. Então, Paulo incentiva Timóteo a reavivar esse dom que ele recebeu, sem deixar que o medo paralise, porque a gente paralisa, né? Quando dá o medo, dá aquela, né? A gente fica, medo é ausência de fé. Exatamente. É verdade. É a
verdade. Medo é a ausência de fé. Quando a gente está com medo é porque a gente não tem fé que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai prover, que o Senhor está normal na ter frente. medo, viu, minha gente? A gente também muitas vezes tem A medo. gente só não pode alimentar. Alimentar E deixar-nos esse medo. paralisar. Deixar-nos Alimentar paralisar. a fé em meio ao medo. Em meio ao medo. Isso mesmo. Estou com medo, então Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Exatamente. Vai. E aí, o chamado de Deus é um convite para vivermos alinhados ao propósito dele, confiando que ele é fiel para nos guardar até o fim, independente dos desafios ou circunstâncias. Então, a gente precisa dizer sim ao convite do Senhor, ter a confiança nele, que ele vai nos guardar, que ele vai nos encher do Espírito Santo, né, para que a gente permaneça, para que a gente continue. Mas a gente precisa dizer sim todos os dias. Todos os dias. A gente precisa estar aos pés do Senhor dizendo: sim, Senhor, hoje eu estou com medo, hoje não estou bem, mas eu digo sim mais uma vez, né? E ele enche de fé, Enche, verdade. de esperança. Né? Me veio duas vezes, eu até que procurei a letra. Falando de chamado, né? Tem um louvor que me emociona muito, que diz: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eita. Então, assim, é isso, né? Deus tem um chamado para todos. Ele nos escolheu a cada um de nós. E desde antes do ventre da nossa mãe, né? E aí me vem novamente meu neto Israel, né? E me fez lembrar esse sim todos os dias, porque há poucos anos atrás, meu filho, né, dizia, houve um tempo na vida dele que ele dizia que nem acreditava em Deus. E foi quando eu entendi, né, e entreguei que esse sim é individual. Você não tem como dar sim pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu marido. Não tem. Tanto é diário quanto é individual. Então, né, esse legado que eu tanto me alegro hoje, né? E poder dizer, né, que meu neto foi escolhido desde o ventre da mãe dele, que eu acolhi como uma filha também. Ele vai precisar dizer o sim dele, né? E eu creio que vai, né? Mas ele vai ter essa decisão para fazer, assim como eu faço. Mas todos ele vai os ser dias. ensinado, né? Ele vai ser ensinado. Mas eu vou precisar ensiná-lo até o dia que eu for embora, né? Continuando, dando esse sim todos os dias. E sendo exemplo, né? De fé. Exemplo de fé, como Abraão, né? Foi o pai da fé. Que recebeu, né, o chamado, disse sim, né? E foi imputada justiça pela sua fé. Porque ele creu, aí ele foi chamado justo. E por causa da fé dele, né, temos toda essa herança de promessa derramada sobre nós, porque ele teve essa fé verdadeira, né, e entregou seu Isaac, e o Senhor, né, devolveu. Ele entregou crendo que Deus ia prover, né? Uma fé ali. Fé sincera. Ali viu? Bem, foi. Para mim fica um ensinamento, né, de Timóteo, do que Timóteo representou para Paulo. Paulo ali naquele momento, perto de morrer, e já sabendo da sua morte decretada, e a responsabilidade que ele coloca em Timóteo, que conhecia Timóteo, o elogio que ele dá sobre a fé de Timóteo, que para mim é espetacular isso. Você ser elogiado por sua fé, não fingida, uma fé sincera. E ao chamado também, né? E o chamado da gente pode ser dentro da sua casa. Nós podemos ter um chamado dentro de casa. E a gente não pode se calar, nem dentro de casa, nem fora. Anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus a toda criatura. E quando ninguém quiser ouvir, a gente não fala. Mas enquanto houver uma pessoa para ouvir, a gente vai estar falando. E é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar.
né? Foi Deus que colocou em nós o querer de estar aqui fazendo isso. E é Ele que realiza. Porque por nós não sairia nada, né? A gente só decide permanecer enxertado na videira verdadeira. E Ele faz. E Ele faz. E mesmo que a gente erre, a gente pode desviar um pouco do caminho, mas aí depois no outro dia a gente se conserta, acerta a rota e continua. E assim, isso a gente só não pode parar. É permanecer na vida, porque a gente já foi enxertado na videira verdadeira. A gente não pode querer sair. A gente já está enxertado na videira verdadeira. E para a gente precisa, quem está enxertado na videira verdadeira precisa dar frutos. Precisa dar frutos. Precisa, porque se você está na videira verdadeira, você vai ter que dar fruto. Agora, se você estiver na videira falsa, se existe uma videira verdadeira, porque existe uma falsa. Existem as falsas. Então, se você estiver enxertado na videira verdadeira, você vai dar frutos. E é isso, vamos continuar permanecendo em Cristo. Amém. Será que tem algum comentário aí? Vamos para um momento de oração, a gente vai dar uma olhada aqui no... É melhor a gente abrir aqui, né, para ver. Mas não vai ter se já pediu. É verdade. Aqui não dá para ver. Aqui não tem não. Bem, podem mandar os seus pedidos de orações, se alguém tiver, que a gente vai estar aqui orando, tá bom, minha gente? Não tem não, ainda não. Então vamos orar. Vamos orar, Só Rebeca... Ah não, peraí, deixa eu ligar aqui, velho. Desculpa. Se tiver fácil essa que Rafa falou. Qual? Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Eu fui escolhido. Um segundinho que nossa irmã Rebeca está aqui colocando. Um chamado. Um chamado de Marcos Salles. Enquanto isso, vocês vão... Saúde para minha casa. Mas outro celular na caixa, não foi o meu não. Foi? Foi que eu vi um tutum aí. Foi ligando, eu não? Foi porque eu liguei a caixa. Então peraí. Pode botar aí. Paulo está pedindo oração pela casa, deixa eu anotar aqui. Eu acho que é essa. E aí, minha gente, escrevam família, aí se vocês gostaram do nosso novo formato. Comentem. É essa, Rafaela? Salvação da família. Estou só. Vamos lá, vocês vão me dizendo se fugir. Ó Deus Pai Todo-Poderoso e amado, Jesus Cristo, como é bom, Senhor, estar na Tua presença e te render glórias e dizer que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, que Tu és poderoso e que nós estamos entregues a Ti, Deus. Ó Deus, perdoa, Pai, os meus pecados, Pai, perdoa as minhas falhas, perdoa, Senhor Deus, as minhas dívidas, assim como eu tenho que perdoar as dívidas dos meus irmãos, Pai. Ó Senhor Jesus, que eu sempre tenha, Pai, um coração disposto a perdoar, Pai, porque eu recebi o Teu perdão, Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, em mais um formato de Déboras, Pai, continuando, perseverando, porque és Tu que faz as obras, Senhor. Estamos aqui para fazer o Teu ID, para pregar a Tua palavra, para pregar o nome de Jesus Cristo, Pai, a quem estiver disposto a ouvir, Deus. Para que haja mudança, Deus, transformação, Jesus. Não adianta, Pai, a gente só ouvir, só dizer que aceitou Jesus e não ser transformados, Pai. Essa transformação dói, Pai. Ela dói porque a gente tem que mudar o nosso jeito de ser, tem que mudar a nossa forma de ver o mundo e as pessoas, Pai. E temos que ter amor, Deus. E temos que perdoar. E temos que se calar e ter domínio próprio. Ó Espírito Santo de Deus,
Temos que muitas vezes nos calar diante de injustiças, Pai. Mas a Tua palavra diz, Pai, que Tu és o nosso protetor, é Tu que nos defende, é Tu que nos protege. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero orar pela casa de Poliana, Pai. Ó Espírito Santo, visita aquela casa, Pai, em nome de Jesus, e vai lá e faz a Tua obra, e completa a Tua obra, Senhor, que Tu já iniciaste, Pai, naquela casa. Ó Deus, Pai, que a paz reine nesse lugar, Pai, que o Espírito Santo de Jesus entre ali e reine naquele lugar, Pai, que dissipa todas as trevas, Pai, em nome de Jesus. Que tudo que vier se levantar para uma contenda, Pai, para um desentendimento, que caia por terra, em nome de Jesus. Que haja prosperidade naquele lugar, que haja harmonia, amor, Senhor. Que haja, Pai, companheirismo, Pai, e unidade no Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, eu também quero orar pela salvação da família de Ana Valéria, Pai. Ó Deus, Pai, que eles possam Te seguir, Te servir, Senhor Jesus. Que eles possam proclamar que só Tu és Deus. Que essa família possa proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. E que haja, Pai, transformação na sua mente e no seu coração. Que a mente de Cristo, Pai, habite ali naquele lugar, naquela casa, nessa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tem mais algum pedido? Não, né? Ó Deus, eu quero Te agradecer, Pai. Te agradecer grandemente, Pai, porque Tu sempre és o nosso socorro. Tu sempre estás conosco, porque Tu sondas os nossos corações. E Tu vê em nós, Pai, a vontade de acertar, a vontade de fazer, a vontade de levar a Tua palavra, Pai. Obrigada por se fazer presente, Pai, aqui na minha casa, nessa nossa reunião tão pequena, tão humilde, Pai, mas cheia do amor de Deus, cheia de esperança, cheia de vontade de acertar, Pai. Ó Espírito Santo, não se aparta de nós, Pai. Não se aparta da nossa casa, do nosso coração, Senhor Jesus. Eu Te agradeço, Pai, pelas irmãs em Cristo que Tu colocou em meu caminho, por esse movimento Déboras, Pai, que tanto nos ajudou e que nos ajuda, Pai, para nossa transformação, Pai. Obrigada, Senhor, por se fazer presente, por ser o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso amigo, Deus. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus que eu Te oro. Amém. Amém. Chegamos ao fim, né, de mais uma segunda-feira. É que você tenha recebido essa semente, né, que é a palavra do Senhor, e que ela caia numa terra boa e floresça e frutifique. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça seu rosto se resplandecer sobre ti e te dê a paz. Amém. Até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir. Boa noite, gente. Já se sabe, né? Amamos a vida de vocês, tá? Ai, que